Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma entrevista com um japonês que tem uma renda de dividendos de 3 milhões e 780 mil ienes anuais. E essa é uma entrevista do canal Toshiru, na verdade não é um canal, né? Um blog da corretora Rakuten. E eu vou traduzir e trazer aqui para vocês junto com a inteligência artificial. Eu vou fazer ele falar para ficar de uma forma mais fácil de vocês compreenderem e também porque vocês gostaram muito do vídeo anterior. Então deixe nos comentários se você gostou do vídeo ou não, quais são as suas opiniões, que isso é muito importante pra gente aqui fazer esse tipo de conteúdo, tá? E se você é novo por aqui, meu nome é Clarice Miyamoto. Nesse canal eu trago tudo sobre finanças do Japão, não só sobre investimentos, mas também sobre como funciona o sistema financeiro daqui. Então, se você mora no Japão, você já tem que estar inscrito, viu? Se inscreve, veja os outros vídeos também. E se você não mora no Japão, também seja muito bem-vindo e assista os outros vídeos também para entender como que funciona o sistema daqui. Então, bora pro vídeo. E como eu acabei de falar para vocês, esse vídeo é em base desse blog aqui da corretora Rakuten, tá? É um blog Toshiru. Então, os créditos, né, desse vídeo estão 100% para esse blog. Então, vou deixar na descrição desse vídeo também um atalho para esse blog, caso você queira ver em japonês. E também caso você queira ver as outras entrevistas e os outros artigos desse blog, tá? O assunto de hoje, o tema de hoje é sobre... foi um artigo feito no começo do ano. E é sobre esse rapaz aqui, que ele nasceu em 1977, começou a investir em 2004... Ele tem canal no Twitter, não é canal, né? Um perfil. Ele tem um perfil no X, Budokamayu, o nome do... É esse aqui, ó, @Budokamayu. E ele tem 2 livros, inclusive. Se vocês tiverem interesse, se vocês, mesmo não sabendo japonês e tiverem interesse, vou deixar na descrição desse vídeo também, tá? Então, a entrevista de hoje vai ser uma tradução dessa entrevista aqui. Novamente, os créditos são 100% do Toshiru. Não fui eu que fiz a entrevista e não fui eu que criei também, tá? E é uma forma totalmente simulada com inteligência artificial. Também não é esse rapaz aqui que está falando. Então, assistam de uma forma divertida, tá? Se divirtam aqui nesse vídeo de hoje junto comigo. E mais um ponto importante, principalmente para quem é do Brasil, não está muito acostumado, aqui no Japão é normal, principalmente pessoas que falam sobre finanças, não mostrarem o rosto. O japonês, ele já é meio tímido, não sei se é a palavra certa, né? Mas eles já têm costume de ter perfis que não tenha rosto, né? Normalmente é um desenho ou é um desenho em formato de anime, por exemplo. Inclusive, um dos maiores canais de finanças de japonês do Japão é um leãozinho, sabe? Acho que é Liberaru Atsu o nome do canal, se eu não me engano. Depois dê uma pesquisadinha aí que vocês vão encontrar. É um leãozinho super simpático e super bonitinho também. Então vamos para a nossa entrevista. Vai ser de forma simulada aqui, né? Com a inteligência artificial falando aqui com a gente. E eu vou fingir que eu sou o entrevistador do Toshiru, tá? Eu tenho aqui a tradução, então vamos lá. Ter um fluxo de dividendos mensal de 235 mil ienes é muito reconfortante, mesmo para os trabalhadores. Em 2022, quando você escreveu seu livro, havia 185 mil ienes no título, o que significa que aumentou 50 mil ienes por mês desde então. Isso é invejável. Estou investindo em ações que adotam uma política de aumento gradual de dividendos, ou seja, empresas que declararam que não reduzirão os dividendos ou que planejam aumentá-los gradualmente. As principais ações que possuo são Japan Tobacco, NTT, Mitsui, Kao e Astellas Pharma, sendo as que têm mais investimentos a Mitsubishi Corporation. E a propósito, quando você começou a investir e qual foi o gatilho para isso? Foi por volta de 2004. Percebi que os juros sobre depósitos estavam quase zerados e que meu dinheiro não estava aumentando, apenas economizando. Comecei a pensar que precisava fazer algum tipo de investimento.
Desde o início você estava focado apenas em ações japonesas de grande porte? Não. No início, eu estava mais focado em ações de pequenas empresas. Como a fonte mais recente de informações era a internet, as ações de pequenas empresas com movimentos de preços voláteis eram frequentemente discutidas. Além disso, comprei algumas ações de empresas com programas de benefícios para acionistas. Esse programa de benefícios para acionistas que ele está falando é o Kabunushi Yutai, que é um presentinho que a empresa te dá quando você investe nela aqui no Japão. Isso aqui é típico japonês. Parece que você estava experimentando, né? E quantos resultados? Bem, não foi um sucesso, pelo contrário, tenho muitas histórias de fracasso. Investi em uma certa ação de uma empresa de pequeno porte, pensando que o futuro descrito no site oficial da empresa seria bem-sucedido e acabei investindo uma quantia considerável. E o que aconteceu? Em 2006, ocorreu o choque da Lividor e as ações de pequenas empresas foram devastadas. Ah, que pena, né? Depois disso, ocorreram eventos como a crise do subprime e o choque do Lehman Brothers, que afetaram o mercado em cascata e o mercado ficou muito instável. E após passar por experiências dolorosas, sua estratégia de investimento mudou? Como percebi que as ações de pequenas empresas estavam em apuros, decidi mudar para ações de grandes empresas, ou seja, empresas representativas do Japão. Nos relatórios de fundos de investimento, eles listam os estoques que compõem o fundo e a porcentagem de participação. Ao ver isso, decidi investir em ações semelhantes. E, gente, isso é exatamente o que eu falo para os membros da comunidade Xoxincha Financeira. Olha só ele revelando um segredo aqui. E o que o levou a se concentrar em investir exclusivamente em ações japonesas que continuam a aumentar os dividendos e não os reduzirem? Um grande impulso foi quando li o livro The Future for Investors, de Jeremy J. Siegel, em 2010. E o que especificamente nesse livro te impactou? A frase que me impactou foi: o retorno a longo prazo das ações não é determinado apenas pela taxa de crescimento dos lucros, mas sim pela diferença entre os lucros reais e as expectativas dos investidores. Em outras palavras, ele me fez perceber que as ações com preços altos não necessariamente têm um retorno alto. Isso virou de cabeça para baixo o conceito de que ações caras significam alto retorno. Foi um grande sucesso para mim perceber que o retorno total quando os dividendos são reinvestidos não pode ser avaliado apenas pelo aumento do preço das ações. E depois disso, seu estilo de investimento mudou? Comecei a procurar por ações japonesas que continuassem a aumentar os dividendos ou não cortassem os pagamentos. Pelo que estou ouvindo, você tem se mantido consistentemente investindo em ações japonesas, não é mesmo? Sim, nos últimos anos, o ambiente para comprar ações estrangeiras ficou mais acessível, mas por volta de 2000 era necessário ter bastante conhecimento e habilidade para considerar ações estrangeiras como uma opção de investimento. E, gente, só um pause aqui. Isso também é exatamente o que eu sempre entrego aqui para vocês. Quem mora no Japão é residente. Você pode abrir uma conta em uma corretora japonesa se você tiver mais de 18 anos e tiver mais de 2 meses de visto. Não precisa ser japonês, mesmo os estrangeiros têm esse benefício de abrir uma conta em uma corretora japonesa. E o mais legal é que através da corretora japonesa você consegue investir em ações lá de fora e ainda ficar isento de impostos através do sistema NISA, gente. É muito bom. Desde que mudou seu estilo de investimento, sua taxa de sucesso tem aumentado constantemente? Não, não é bem assim. Não comecei a ganhar consistentemente da noite para o dia, mas basicamente tenho conseguido obter os retornos mencionados nos livros de maneira constante. Você poderia dar um exemplo? Comecei a investir em Astellas Pharma por volta de 2009 a 2010 e desde então o preço das ações triplicou e os dividendos continuam aumentando. Você não considera vender para obter ganhos de capital? Ganhos no lucro?
Minha intenção principal é manter ações a longo prazo, então não tenho planos de vender. Se eu decidir vender, seria apenas quando estiver convencido de que há outras oportunidades de investimento melhores onde posso aumentar meus lucros. E como você lidou com o terremoto do Japão lá em 2011 e a pandemia, né, de 2020? Durante o terremoto, as ações caíram cerca de 20% em apenas 2 dias, mas começaram a se recuperar rapidamente. As empresas de energia sofreram um grande impacto, mas não houve tanto impacto em outras ações. Então, observei a situação com calma. O mesmo aconteceu com o choque da Covid-19. As ações caíram drasticamente, mas se recuperaram rapidamente. Reconheço que, historicamente, as ações tendem a se recuperar eventualmente e, especialmente depois de ter vivido a crise financeira de 2008, essas duas quedas não me abalaram tanto. No entanto, pessoalmente, sinto um pouco de arrependimento por não ter comprado mais durante esses períodos. Ainda assim, receber 235 mil ienes em dividendos além do salário é reconfortante nos dias de inflação, não é mesmo? Para aqueles que desejam começar uma vida com altos dividendos, quais passos eles deveriam seguir? Primeiro, trata-se de começar a investir agora mesmo. Em 2024, o novo NISA foi lançado, melhorando o ambiente de investimento e tornando mais fácil para iniciantes começarem a investir. Mesmo investindo pequenas quantias, como 5 mil ou 10 mil ienes, é importante começar a investir o mais rápido possível. Além disso, é fundamental estudar e se dedicar regularmente, lembrando-se de que nem tudo será perfeito desde o início. E, gente, aqui no canal tem um vídeo onde eu explico o que é o NISA, tá? Tem na descrição desse vídeo. Se você tiver interesse, vai lá e assista. Que tipo de ações os iniciantes devem escolher para minimizar o risco de erro? Ao escolher onde investir, uma das coisas a considerar é a empresa líder em seu setor. Embora não seja uma regra absoluta, costumo selecionar empresas que posso imaginar continuando fortes mesmo daqui a 20 anos. Por exemplo, os principais bancos ou empresas comerciais provavelmente estarão por aí daqui a 20 anos. Depois de selecionar essas empresas, verifico se elas estão mantendo ou aumentando os dividendos. Em seguida, é importante comprar as ações quando o preço estiver o mais baixo possível. Em meu livro, lançado em maio de 2023, detalhei os passos a serem seguidos no primeiro e no segundo mês de investimento. Para os iniciantes, seguir esses passos pode ser um bom começo. Comece imitando, comprando aos poucos ações de empresas sólidas, familiarizando-se com o mercado. Quando se sentir mais confortável, você pode começar a imprimir sua marca pessoal. Ao investir, qual deve ser o objetivo? O aumento do preço das ações ou o tamanho do retorno? Qual é a sua opinião? Aumentar o retorno não é fácil, portanto, em vez de fazer do aumento do retorno o objetivo principal, é melhor focar em se familiarizar com o mercado. No início, é importante seguir uma abordagem que minimize as perdas e os erros, continuando consistentemente. Desde o início, não há perfeição garantida e, como não existe uma resposta certa no investimento, é melhor seguir o método de custo médio enquanto se acostuma gradualmente com o mercado. Não há resposta certa no investimento. É uma ótima observação. Sim, a resposta varia para cada pessoa. Não se deixe levar pelo sucesso de outras pessoas e não perca de vista o que realmente quer. Quando estiver mais acostumado ao mercado, comece a se familiarizar com indicadores de investimento como PER e PBR. Esses indicadores mostram se as ações estão caras ou baratas atualmente. Conforme você se familiariza com eles, saberá que um PER baixo significa que o preço das ações está barato. No entanto, você não precisa se sobrecarregar com muitas coisas, basta entender o básico. Uma coisa é se o rendimento dos dividendos que você imagina para si mesmo é aceitável. Outra coisa é verificar o EPS e ver se a estabilidade do desempenho da empresa é satisfatória.
Se o desempenho da empresa for estável, a precisão dos indicadores de investimento será mais consistente. Isso tornará a tomada de decisões mais fácil e um PER baixo significará que o preço das ações está barato. Se você conseguir chegar ao ponto de entender esses indicadores e comprar quando estiverem baixos dentro de um intervalo dos últimos 5 anos, provavelmente não perderá muito. E o que é esses indicadores? Vocês têm tudo lá na comunidade Xoxincha Financeiro, ó, já estou fazendo uma propagandinha aqui. Lá tem o curso Xoxincha em Análise de Ações, onde eu trago esse olhar mais, né, mais um olhar japonês mesmo, com essas siglas em japonês, na verdade são em inglês, né, mas que são usadas pelos japoneses também em investimentos. Aguardo todos vocês lá. E quanto tempo pode levar para alcançar esse nível? Acredito que não levará mais de um ano. Se você entender apenas os aspectos básicos importantes, acho que poderá chegar lá. Resumindo, os 3 passos a seguir são: 1. Se acostumar com o mercado. 2. Estudar os pontos-chave. 3. Investir com base no rendimento dos dividendos e estabilidade do EPS e PE. É importante começar enquanto ainda está estudando, em vez de esperar até estar pronto? Exato. Assim como em esportes, é preciso se acostumar com algo para fazê-lo, então você precisa começar antes de tudo. No entanto, apenas começar sem nenhum conhecimento não vai te levar a lugar nenhum. Você também precisa estudar para melhorar suas habilidades. Acredito que o investimento seja o mesmo. Agora, há ações que podem ser compradas pelo preço de uma garrafa PET. E você também pode receber benefícios como acionista além dos dividendos. Compre uma ação dessas e observe como ela se desenvolve. Tentar comprar uma ação por dia e visar a posse de 100 ações para receber benefícios de acionista não é uma má ideia. Se você comprar apenas uma ação de cada vez, não terá grandes perdas. Para os mais jovens, acho que é uma boa ideia aumentar a proporção de investimento em índices para obter um retorno médio enquanto começam a investir em ações individuais para receber dividendos e entender as atividades empresariais. Os benefícios do investimento não se limitam à formação de ativos. Aprender sobre empresas para investir e entender suas estratégias também pode ser aplicado ao seu trabalho. Acho que investir com essa perspectiva também é válido. Só deixa eu fazer uma explicaçãozinha aqui do que ele falou. Aqui no Japão, para você ter o benefício de acionista, que é o Kabunushi Yutai, que são aqueles presentinhos que a empresa entrega para os acionistas, que eu expliquei para vocês no começo, você precisa ter 100 ações. Os dividendos, mesmo você tendo uma ação só, você consegue receber, mas o benefício de acionista é necessário ter 100. Daí aqui o que ele está explicando é que você, como iniciante, você pode sim ir comprando de um em um até chegar no 100. Por fim, poderia deixar uma mensagem para todo mundo aqui? Gostaria de incentivar os iniciantes a começarem a investir o mais rápido possível. Com o lançamento do novo NISA, há ainda mais valor em experimentar e comprar algumas ações. Se você está aqui, provavelmente tem interesse em investir. Então, gostaria que transformasse esse interesse em ação. Em seguida, continue investindo gradualmente dentro de sua capacidade financeira. Às vezes me perguntam se faz sentido comprar uma ação por 200 ienes. No entanto, acredito que há um valor significativo em fazer esse primeiro passo, pois estabelece uma conexão com o mercado. Comprar uma ação por vez não impõe uma grande carga financeira, então, por favor, dê esse primeiro passo. Muito obrigada pela entrevista, muito obrigada a todos que estiveram nesse vídeo até o final. Foi muito interessante ver essa visão, né, de quem já está no mercado a longo prazo. E não é fazendo propaganda aqui, mas já fazendo muitas coisas que ele orientou aqui na entrevista de hoje. Vocês têm lá na comunidade Xoxincha Financeiro. Mas claro que só as dicas que ele deu aqui, ó, que são dicas que eu também entrego, é ver os fundos de investimentos, no que os fundos de investimentos estão investindo, investir em
fundos indexados para depois entrar numa ação mais específica e ver os indicadores, né? Aqui ele falou do PER, PBR, ele trouxe o EPS, ainda tem o ROE e também tem a porcentagem de retorno dos dividendos que eu gosto particularmente de estar analisando também. Então, espero que isso seja um incentivo de estudos para todos vocês. Deixe nos comentários o que achou desse vídeo, o que você achou desse formato também, que eu trago mais. Eu vi que no vídeo anterior vocês gostaram bastante. Então, espero que nesse vídeo também tenha chuva de comentários positivos para que eu possa trazer mais vídeos como esse aqui para você. Lembrando que todos os créditos é do Toshiro. O Toshiro e a equipe do Toshiro que fez essa entrevista de fato com esse investidor. E se vocês gostarem, vão na entrevista original, vai estar em japonês, mas vocês podem colocar no Google Tradutor e se aprofundarem um pouco mais também. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você ter notificações de mais vídeos assim como esse. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Até mais!